Olá, tudo bem? Você está no canal do YouTube Águas e Águas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para que possa receber as notificações dos novos vídeos envolvendo água de piscinas. Nós vamos falar hoje sobre os quaternários de amônio. O grupo dos quaternários de amônio, eles são compostos que são agentes tensoativos catiônicos que apresentam atividade germicida mais relevante sobre superfícies do que sua capacidade de atuar como um detergente. A estrutura desses compostos se baseia no nitrogênio ligado a 4 grupos orgânicos, no caso, nós denominamos de alquil ou aril. Estes são exemplos de estrutura química de quaternário de amônio, onde este R corresponde a cadeias carbônicas, como se pode notar na última imagem, por exemplo, com 10 carbonos e apenas com 1 carbono. Aqui nós apresentamos para você mais uma imagem de quaternários de amônio que são muito conhecidos e mostramos para você quais são os grupos que estão ligados ao nitrogênio. O quaternário de amônio, a ação dele depende exatamente da cadeia carbônica, ou seja, do número de carbono que constitui aqueles radicais R. Nem todos os quaternários de amônio vão ter uma ação germicida sobre uma superfície. Vamos dar um exemplo. Vejam, essa tabela, ela mostra quaternários de amônio com 12 a 16 carbonos, aqui com 10 carbonos, e indica qual é a concentração mínima para ele ser um bactericida. Vejam que se eu estiver como referência a Escherichia coli, com um quaternário que tenha de 12 a 16 carbono, eu preciso de 100 ppm. Se eu tiver com 10 carbono, eu preciso de 25 ppm para eliminar a Escherichia. Se você pegar uma Pseudomonas de 12 a 16 carbonos, que constituem aquelas cadeias do entorno do nitrogênio, eu preciso de 700 ppm. Se eu utilizar um quaternário de amônio que tenha cadeias com 10 carbono, eu preciso de 250 ppm. Este livro, ele é a referência mundial na área do processo de desinfecção. Ele é como se fosse a Bíblia. Vejam a tabela dele, que interessante. Ele apresenta 3 organismos: Staphylococcus aureus, Salmonella e Pseudomonas. Então vamos pegar como exemplo um comprimento de cadeia carbônica com 8 carbonos. Para o Staphylo, ele teria um CT de 30 mil. Para a Salmonella, 45 mil. E para a Pseudomonas, 60 mil. Se eu mudar para 14 carbonos, veja que o CT diminuiu. Ficou mais fácil de eu eliminar o Staphylo, ficou mais fácil de eu eliminar a Salmonella e ficou mais fácil de eu eliminar a Pseudomonas. Agora, se eu aumentar demais o número de cadeias, passar, por exemplo, para 19 carbonos para constituir essa cadeia, novamente eu terei altos valores de CT. Então fica claro que para você usar um quaternário de amônio, você precisa saber qual é a constituição química das cadeias carbônicas e o número de carbono que ela tem para ver se ele vai ter uma ação germicida ou não sobre a superfície. Nós trouxemos aqui um material de março de 2020, que foi o meeting que estudou os quaternários de amônio. E foi apresentado um trabalho, e neste trabalho você vai notar que ele traz uma informação, que o quaternário de amônio, ele é utilizado como um algicida. Ele não é utilizado como um germicida na água. E que ele tinha 2 tipos de quaternário de amônio nessa estrutura desse produto que está sendo usado como algicida. E nós fizemos uma conta pequena, onde nós consideramos uma piscina de 10 mil litros. Então, dentro daquela piscina de 10 mil litros, usando este produto indicado, você teria 13 mil miligramas de um dos quaternários. Se você fizer a mesma conta para o outro quaternário que constitui
o produto, nós vamos ter 3.100 miligramas do segundo quaternário. Ou seja, nós teríamos dentro daquela água da piscina de 10 mil litros, em torno de 16 mil miligramas de substâncias químicas do grupo quaternário de amônio. E todos sabem, todas as substâncias são veneno, não existe nenhuma que não seja. O que diferencia o medicamento de um veneno é a dose. Até água, se bebermos demais, acima do que precisamos, morremos afogados. E faz-se uma pergunta: qual o valor máximo permissível para o VMP para os quat em água de piscina? Não existe nenhuma informação do VMP para águas de piscina. Agora, para outras áreas, você tem essa informação já definida. Por exemplo, nós fomos na Agência de Proteção Ambiental Americana procurar o registro do quaternário de amônio. E nele nós encontramos a informação de que, para a área de alimentos, por exemplo, na superfície de contato com um alimento, você pode ter no máximo 200 ppm de quaternário de amônio. Se for um equipamento, você pode ter 400 ppm. Mas para água de piscina, nós não temos essa informação. E você começa a notar que na Agência de Proteção Ambiental Americana, o quaternário de amônio é indicado como um produto para fazer ação de desinfecção em superfície. Procuramos novamente uma outra informação disponível, um trabalho, e nele o quaternário de amônio novamente se apresenta como um desinfetante e sanitizante para superfície. Inclusive a imagem mostra a aplicação dele sobre um tampo de uma mesa. Então, está se mostrando claramente para nós que quaternário de amônio são substâncias químicas envolvidas para a desinfecção de superfície. Procuramos agora o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, que está vinculado ao Ministério da Saúde americano. Em 2008, ele lançou um documento sobre desinfetantes químicos para áreas hospitalares. E vamos ver o que diz esse documento da área de saúde sobre o quaternário de amônio. Então, é indicado que o quaternário de amônio ele é para superfícies não críticas, ou seja, mesas, cadeiras e etc. E ele está registrado na Agência de Proteção Ambiental Americana como um produto apropriado para a desinfecção de equipamentos médicos. Novamente, o CDC, o CDC, ele lança um documento de 2019, aquele mesmo que foi citado lá atrás. E nesse documento de 2019, novamente, você tem uma indicação. E essa indicação é que o quaternário de amônio é para superfícies não críticas, como pisos, móveis e paredes. E que o registro dele na Agência de Proteção Ambiental Americana é para uso de desinfecção de equipamentos médicos. Ou seja, o que foi dito em 2008 foi repetido em 2019. Isto aqui, nós trouxemos essa informação, montamos um quadro com 2 quaternários de amônio, a ação sobre o Covid, o cloreto de bezoncônio e o cloreto de dimetilmetilamônio. Nota-se claramente, quando você está fazendo o teste em superfície de cupom de prova de ácido inoxidável, está sobre uma superfície, o CT dele corresponde a 400. Quando eu mudo para teste de suspensão ou para teste de diluição de uso, eu passo a ter CTs que vão aumentando. Vejam, 20 mil, 75.600 para o cloreto de bezoncônio. Já para o cloreto de didecildimetilamônio é 108 mil, 150 mil, 150 mil. Então você nota que neste caso seria muito mais fácil de eliminar o Covid numa superfície. Todas essas informações estão nas referências bibliográficas apresentadas a seguir, que tem uma numeração ao lado e da onde foi tirada a informação. Procuramos novamente um outro trabalho a respeito dos quaternários de amônio. E esse trabalho mostra que já existe uma resistência de alguns organismos
aos quaternários de amônio. Isto vai ser apresentado agora de maneira bem rápida, porque não interessa ao momento essa informação, mas vamos deixá-la registrada na nossa apresentação. Aí você vai ver a norma brasileira de água potável. Dentro dos produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano, não consta o quaternário de amônio. Fomos novamente a um trabalho de 2021. Esse trabalho foi publicado e ele tem como referências dentro da sua estrutura, conta o Covid também, citações do hipocloreto de sódio e do cloreto de benzalcônio. E nota-se claramente que o hipocloreto de sódio tem um CT de 5.000, enquanto o quaternário de amônio tem um CT de 300.000. Ou seja, você teria que botar 10.000 ppm do quaternário de amônio com 30 minutos de contato para que conseguisse eliminar o vírus. Isso mostra de modo claro que a ação do quaternário de amônio em meio aquoso é muito ruim. Inclusive, nesse mesmo estudo, é indicado que você tem que usar um outro sanificante, um outro desinfetante para obter melhor resultado. Vamos novamente para um outro artigo, este de 2012. Vejam que nesta publicação, simplesmente, o quaternário de amônio foi fixado sobre uma superfície de grãos de areia. Por quê? Se você jogasse ele simplesmente dentro d'água, ele teria dificuldade de atuação. Mas ele, quando está fixado numa superfície, ele consegue ter uma melhor atuação germicida. Isto mostra de modo muito claro que a utilização do quaternário de amônio não é para ser em meio aquoso, e sim ele tem que estar vinculado a uma superfície. Outro trabalho, este de 2012, novamente, quando se trata de falar sobre quaternário de amônio, vem a informação clara que você precisa ter uma efetividade, uma eficácia para ele ser aplicado em cima de uma superfície de contato. O que, dessa forma, ele vai ser eficiente. Este trabalho também foi trazido na nossa apresentação, cabendo ressaltar que esse site, essa fonte, ela inclusive afirma isso, ela não pode ser considerado um resultado definitivo, porque os trabalhos ali apresentados não foram avaliados por ninguém ainda, tá? Não é uma informação estabelecida, mas como ele envolvia quaternário de amônio, eu optei por trazê-lo. Veja que eles desenvolveram uma formulação, uma nanoemulsão, com nanogotículas de quaternário de amônio. E esse quaternário de amônio, ele foi aplicado na superfície da pele de um cadáver e levou de 4 a 8 horas para que pudesse ter uma atividade detectável da sua ação sobre os micro-organismos que estavam colocados ali, no caso o Covid. E você veja novamente que o CT dele é na faixa de 300.000. É um CT muito alto para ser utilizado e ele demora muito tempo. Neste caso, eu considerei, apesar de citar de 4 a 8 horas, eu considerei 4 horas como referência. Esse aqui é um outro trabalho, que já está citado lá atrás, né? Mas eu estou apresentando de novo porque eu recebi. E essa frase também a gente está copiando de alguém que perguntou sobre isso. Temos que citar novamente o Ministério da Saúde americano, através do Centro de Controle e Prevenção de Doença, considera que o quaternário de amônio deve ser usado em superfícies não críticas, como pisos, móveis e paredes, e que o registro dele na Agência de Proteção Ambiental Americana indica que eles são apropriados para uso na desinfecção de equipamentos médicos. Este é um outro trabalho que nós recebemos também. Este trabalho aqui mostra novamente que o quaternário de amônio, para ser efetivo, ele tem que estar fixado numa superfície.
ele tem que ser usado na superfície. Isso aqui são resinas que você usa atualmente para restaurar tecidos duros, ou seja, você vai ter na boca resinas que vão trazer nela quaternário de amônio para diminuir a microbiota daquela estrutura, evitando dar novo problema. E outra coisa, aqui está se falando em nanopartículas, tá certo? Então ainda isso está longe de ser usado na área de água de piscina. Esse aqui é um outro trabalho também interessante da área médica, que eles apresentam sobre todos os quaternários de amônio, mas, novamente, nós podemos encontrar que eles são eficientes se você tiver colocado em uma superfície, e neste caso são implantes biomédicos. E aqui ainda cita a palavra imobilizar biocidas, ou seja, o quaternário de amônio tem que estar na superfície para que ele tenha melhores resultados. Este aqui também foi uma informação que recebemos de uma empresa Bookman que vende o produto, e ela é muito clara na propaganda dela. Ela mostra de maneira tranquila que ela vai eliminar uma incrustação microbiológica, ou seja, uma incrustação microbiológica é uma superfície. Agora veja o teste que ela mandou também, está bem coerente, ela usa como referência o teste MIC, ou seja, concentração inibitória mínima. Como é feito esse teste? Esse teste você o faz fixando numa superfície o produto que você quer testar, tá certo? E este produto que você quer testar está na superfície e vai provocar um afastamento da superfície daqueles organismos que se sentem atingidos. Ou seja, novamente, a própria empresa mostra que a efetividade do quaternário de amônio é estar sobre uma superfície. Vamos trazer agora um outro trabalho. Esse foi feito na Escola de Farmácia e Ciências Farmacêuticas da Universidade de Manchester, e ela traz o uso de quaternário de amônio em medicamentos. E essa cicla USP, que está do lado, ela é uma cicla usada na farmacopeia dos Estados Unidos e é atribuída a matérias-primas de qualidade, que pode ser utilizada tanto no uso externo como no uso interno para ser ingerida. E aqui nós temos a estrutura química do produto quaternário de amônio indicado para ser usado, no caso, em pomadas e etc. E neste caso específico, esse quaternário de amônio não teria nunca utilizado na área de superfícies para você eliminar alguns organismos externos, porque veja que ele não teria nenhuma ação, porque ele tem cadeias carbônicas de 1 carbono. E, logicamente, não seria nunca utilizado na área de águas de piscinas. Nós trouxemos aqui um outro trabalho de 2017, esse é brasileiro, tá certo? E os autores concluem, primeiro, para uso em superfície. Segundo, que os melhores produtos que deram melhor resultado nas infecções de superfície foram os aldeídos e o hipoclorito de sódio. E que os do grupo do quaternário de amônio devem ser usados em concentrações muito elevadas. Você veja que eles usaram por 5 minutos 1000 ppm de um quaternário de amônio na concentração do desinfetante. Isso mostra para nós que você colocar ele dentro de uma água para fazer a desinfecção não teria função nenhuma. Ele não conseguiria agir. Essa aqui é uma outra publicação, essa já é de 2018, já cita especificamente quaternário de amônio e ressalta da desinfecção de equipamentos médicos hospitalares. E se você ler o artigo, você vai encontrar que sugere que esses produtos possam ser usados na descontaminação de equipamentos médicos hospitalares. Você deve ter notado que nós não conseguimos encontrar nenhuma utilização de quaternário de amônio em meio aquoso. Este já é um trabalho de 2020, vinculado
ao Canadá, tá certo? E nele, novamente, você vê, falando sobre quaternário de amônio, é um grupo específico para estudar quaternário de amônio, e ele indica que o quaternário de amônio deverá ser usado em objetos e superfícies inanimados. Vamos para mais um artigo, esse de 15 de dezembro de 2021. Se você procurar, novamente, vai falar que na Europa a vinculação e o uso do quaternário de amônio é sobre superfícies. Agora vamos para um produto, uma informação, uma referência exclusiva da área de piscinas, de 2013. Essa referência é australiana, é do Ministério da Saúde, e eles classificam como satisfatório e não satisfatório um desinfetante. Note que não existe citação nenhuma do quaternário de amônio para ser utilizado em águas de piscinas. Vamos ver a posição da Anvisa com relação à função do quaternário de amônio. A Anvisa lançou 2 documentos, um de 2010 e um de 2012. E nos 2 documentos lançados pela Anvisa, notem, senhores, que o quaternário de amônio está indicado, tem inclusive a página, e que eles falam que o quaternário de amônio é para superfícies físicas, superfícies fixas. Ou seja, você não tem outra utilização para ele, segundo a Anvisa, que não seja para superfícies. Este mesmo material, ele traz uma tabela interessantíssima, que ele mostra o quaternário de amônio para desinfecção de equipamentos e superfícies e chama a atenção como você deve usá-lo. Neste caso, eles indicam que você faça a limpeza do equipamento, retire o resíduo, pode fazer a imersão do equipamento ou a fricção com o quaternário de amônio, enxaguar e secar. Então, com base nas publicações e indicações da Anvisa, a possível utilização dos quaternários de amônio em áreas de piscina é superfície de mesas, cadeiras, preguiçadeira, bancos, sombrinhas, em balcões de superfícies diversas, nos toaletes, vasos sanitários, tábuas de vasos sanitários, nos espelhos, vidros de janela, em pisos diversos. Ressaltando que você deve utilizá-lo segundo o procedimento indicado pela Anvisa. Limpar o local primeiro. Se a superfície for pequena, você pode fazer a imersão. E se ela for grande, você pode fazer a fricção com um pano. Mas depois é necessário enxaguar e secar. A conclusão baseada nas publicações científicas para utilização em águas de piscinas é a seguinte: não é indicado para desinfecção química em águas de piscina. Todas as publicações se referem à ação de superfície em área hospitalar, industrial, farmacêutica, odontológica, etc. Não existe publicação de desinfecção química em água de piscina para o quaternário de amônio. Ele é registrado como um produto para desinfecção de superfície da Agência de Proteção Ambiental Americana e não para o meio aquoso, água de piscina. Não possui CT para protozoários. Para vírus, CT apresentados são muito altos quando em solução. Para bactérias, depende do número de carbono que constitui as cadeias formadoras dos radicais X. A avaliação do princípio ativo é qualitativa e não quantitativa. Não existe um VMP para concentrações de QAT em águas de piscina. Desrespeita as indicações vigentes da norma da BNT 10.808 de 2016, porque ele deveria possuir um residual de fase de terminação e uma eficácia no mínimo equivalente à do cloro livre. Por não ser oxidante, não consegue ter como referência o RP. Quando utilizado, exige um controle microbiológico das pilhas pelo menos a cada 30 dias. E não tem como garantir a qualidade da água após uma emergência de contaminação fecal. Nós estamos no canal do YouTube Águas e Águas. Se você gostou, deixe seu sininho e se inscreva, para que você possa receber os novos vídeos que serão postados com relação a águas de piscinas.